Bom dia, pessoal. Nossa aula de redação de hoje, dia 24 de maio. Hoje nós vamos ver sobre gênero literário romance. Então, pessoal, aqui a gente termina os nossos gêneros que nós vamos ver hoje, tá? Lembra que a gente viu todos os outros que nós vimos, os outros gêneros? Nós vimos, então, os contos, os tipos de contos, né? Vimos também sobre fábula, sobre crônica. E agora, o que mais, gente, que a gente viu? Só para eu não me perder aqui, deixa eu ver. Nós vimos, então, sobre conto, fábula, crônica e romance. Esse é o último que a gente vai ver, né? E aí, na próxima aula, a gente já vai entrar nos elementos da narrativa. Que aí, lembra que eu comentei com vocês? Estava faltando romance. Era para a gente entrar hoje, mas depois que eu fui ver aqui nas minhas organizações, que estava faltando romance aí, por último, para vocês, para a gente completar os tipos de gênero. E aí a gente vai entrar na narrativa, que é, pessoal, todos aqueles elementos da narrativa. Aí sim, a gente vai aprender a fazer certinho como que se constrói o narrador, que tipo de narrador nós temos, os personagens, que tipo de personagens nós vamos ter, o espaço, que é o ambiente, né, na história, como que a gente constrói esse espaço, o tempo, tem dois tipos de tempo também na narrativa, a gente vai verificar cada um deles, tá? Como que a gente constrói o clímax, que é aquele momento máximo das ações ali, do conflito, e depois como que a gente faz o desfecho, tá? Então, nós vamos ver todos esses itens aí, exemplos de todos eles, a gente vai trabalhar direitinho. Então, essa parte é uma parte que vai bastante tempo, tá? Bem provável que a gente entre em férias aí e a gente ainda não tenha terminado essa parte. A gente vai embora com ela. Muito tempo. Depois a gente vai ver, por último, os aspectos do texto, né? Como que a gente organiza os parágrafos, como é que a gente vai fazer em cada parágrafo direitinho, como é que tem que ser colocado, né? A estrutura do texto, assim, escrita mesmo. Isso aí é que a gente vai ver por último. Mas essa parte da narrativa, nós vamos ficar uns bons meses vendo ela, tá? Porque é a coisa mais importante. É aqui que vocês vão aprender a fazer redação de uma maneira assim que vocês não vão esquecer mais tipo de narrativa, tá? Como que se constrói a narrativa mesmo. Então aí a gente chega na parte mais importante. Hoje a gente vai ver então sobre o romance. Vamos lá, então. É a nossa última parte. Vou colocar em tela cheia. Opa, vamos voltar aqui. Isso. Então, olha lá, gente. Quando a gente fala de romance, toda vez que eu falo de romance para os meus alunos mais novos, que não são da universidade, curso de letras, as crianças meio que falam assim, ô professor, mas o que é romance, né? Achando que romance é aquilo que a gente fala de romântico. Ai, romance é um relacionamento, algo romântico, não é isso, tá? Nesse caso, o romance, essa palavra, ela veio do inglês, tá? Na verdade, ela não é em inglês, mas ela veio do gênero, em inglês se escreve novel, que na verdade é novela. A gente tem a novela aqui também, né? Que é um livro menor, não é um livro longo, uma narrativa longa, né? Mas para nós colocamos como romance, tá? Então, gente, o romance nada mais é do que um gênero da literatura, ou seja, é um tipo de literatura, é um tipo de gênero literário, um tipo de texto literário, tá? E também é um tipo de narrativa, né? Porque o que que é a literatura? A literatura, a gente tem ali ela dividida entre esses romances, entre epopeia e entre o gênero lírico, que são as poesias, né? Então, dentro de cada um desses gêneros maiores da literatura,
vão ter vários outros subgêneros. E um deles é o narrativo, que é o gênero que é feito da epopeia e também do romance, né? Que são as histórias. E aí, dentro da narrativa, nós temos vários tipos de gêneros também, que aí são declarados como texto, que são textos, né? Que é o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo os vários tipos de textos narrativos. Então, isso tudo, gente, é como se fosse literatura. Nós temos livros de contos, nós temos livros de crônicas, né? Nós temos livros aí nós temos novela, nós temos livros de poesia. Então, todos esses gêneros que a gente vê aqui são gêneros que a gente vê nos livros, né? Que a gente vê nas histórias. Isso aqui também é literatura. Se é texto narrativo, é história ficcional, né? Então, se é uma história ficcional, também é um tipo de literatura. Bom, gente? Então, nós vamos ver o que que é. Olha lá, eu abri um livro porque é exatamente, coloquei essa imagem do livro, porque é exatamente isso aqui. É um livro, tá? Então, vamos ver lá, ó. O romance, ele é um gênero textual que consiste em quê? O que que é? É uma narrativa longa, escrita em prosa. Eu já falei para vocês a diferença da prosa e da poesia, né? O que que é a prosa, gente? A prosa nada mais é do que aquele texto que a gente vai pegar na estrutura dele. Depois eu mostro para vocês aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, acho que talvez não, né? Ó, a estrutura do livro mesmo, olha, né? Com parágrafos, tudo, obedecendo às margens, porque eu vou falar de um tipo de gênero que é maior, assim, né? Uma história que vai ter narrador, personagem. Então, ele vai ocupar toda a folha ali a todo o texto da folha, dividido com parágrafos, né? Isso é prosa. Todos aqueles gêneros que nós vimos estão dentro da prosa. O outro, que é o lírico, vai ter a poesia, né? Então, a poesia, ela não é feita dessa forma aqui. A poesia, ela é feita de versos, ela é feita de estrofes. Quando ela não é feita daquelas estrofes menores, ela ocupa também a folha toda, mas ela é sempre versificada, ela sempre tem versos, né? Então, a diferença, a estrutura de uma prosa para uma poesia é totalmente diferente. Nós batemos o olho na poesia, já sabemos que é uma poesia só pela estrutura que ela está na folha, só pelo jeito que ela está na folha. Agora, quando a gente pega uma história, né, a gente já sabe que é uma prosa, porque só pela paragrafação dela ali também, a gente sabe que é prosa, tá? Então, é uma narrativa longa, escrita em prosa, tá? Quando que ela surgiu? Muito tempo, ó, seu surgimento, a popularidade dela, que ela começou a crescer, né? Remete ao século XVIII, quando ele tomou o lugar das epopeias, que eram longas narrativas em versos. Então, gente, antes disso, os textos, né, de literatura, tudo, eles já tinham a narrativa, a epopeia, ela é também um, uma narrativa, mas ela era escrita em forma de versos, tá? Por exemplo, os Lusíadas do Camões é um poema, mas ele é uma epopeia também, porque ele vai falar de toda uma história, vai ter uma narrativa ali, mas ele vai estar escrito em forma de verso, tá? Vai ter os versinhos ali, longos, maiores, tá? Mas ele vai falar de toda uma história. Isso que é uma epopeia, tá bom? Então, aí as coisas começaram a se modificar, né? E aí ela começou a surgir, assim, em forma mesmo de texto corrido, uma história mais que se aproximasse mais do vocabulário das pessoas. Então, aí começou a fazer realmente o romance sem esses versos e que realmente começasse a contar a história ali por meio dos parágrafos, né? Tal qual é a vida da gente. Então, ela começou a crescer aí a partir do século XVIII, tá? O romance. Então, por se tratar de uma narrativa, o que que o romance tem? Uma ação, né? Então, é o lugar onde ocorre essa ação, ela vai ocorrer num tempo, né, em que ela acontece, vai ter personagens que realizam essa ação, vai ter uma trama, ou seja, vai ter um conflito, né? Vão ter ações que terão de se resolver.
e um ponto de vista também, que é a perspectiva do narrador. Então, assim, quando a gente pega um romance, quem está contando a história daquele livro é um narrador. O narrador, ele é ali uma, vamos dizer, uma entidade fictícia. O que é uma entidade fictícia? Por quê? Ele pode ser um personagem, um narrador. Pode ser uma história de alguém que está contando em primeira pessoa, né? Então, ele é um participante da história. Ele é um personagem. Mas pode ser também alguém que não está na história, que é aquele do terceira pessoa, que ele está contando por fora. Então, é como se fosse uma voz no texto que está contando aquela história daqueles personagens. Mas aquele personagem, aquela voz, ela não é um personagem. Mas ela não é o autor. Ela é uma entidade fictícia. Ou seja, o autor, o escritor, ele vai criar um narrador, né? E vai criar essa entidade fictícia que não é ele, que vai contar a história de outros, quando é um narrador em terceira pessoa. Então, a gente às vezes acha que quando o personagem, o narrador não é personagem, é o autor que está falando. Mas como assim, professora? Se não é o autor, é quem? É claro que é o autor que está escrevendo, mas não é ele mesmo. Por exemplo, digamos eu, Giovana, estou escrevendo um livro. Não é a Giovana que é o narrador, que vai narrar. Eu vou criar uma voz que é uma ficção, que não é verdadeira, que não sou eu, e essa voz, esse narrador é que vai contar a história do outro. Então, tem narradores que não são confiáveis, geralmente quando ele é de terceira pessoa. Por quê? Porque ele conta sobre o ponto de vista dele as coisas que acontecem. Ou, às vezes, o narrador também é personagem, às vezes ele não é confiável. Ou seja, ele vai contar a história de acordo com o ponto de vista dele. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um livro do, do chamado Dom Casmurro, que é do Machado de Assis. Esse livro é um dos livros mais importantes que a gente tem na literatura brasileira, tá? Alguém já ouviu falar do Dom Casmurro? Se vocês ainda não ouviram falar do Dom Casmurro, vocês vão ouvir falar, porque provavelmente até vocês vão precisar ler aí quando vocês entrarem no ensino médio, o professor vai falar em sala de aula para vocês, tá? Então, é um dos livros mais famosos, ele cai bastante em questões de vestibular. Quem conta essa história do Dom Casmurro é o personagem em primeira pessoa, que ele é também, ele participa também da história. Esse personagem se chama Bentinho, tá? Então, o Bentinho, ele cresce, tudo, tem um amigo, tudo, ele casa com a Capitu, e aí ele começa a imaginar, ele gosta tanto da Capitu, e ele é tão apaixonado pela esposa dele, mas essa paixão dele é meio doente, né? Então ele começa a imaginar, ele é muito ciumento, ele começa a imaginar que ela está traindo ele com o melhor amigo, o Escobar, tá? Então, assim, só que não tem nenhum momento da narrativa desse romance do Machado de Assis, tem um momento realmente que dê para dizer que a Capitu estava tendo um relacionamento com o Escobar, que estava traindo o Bentinho. Em nenhum momento tem escrito, né? Ele só tem indícios assim. E quando ela acordou no outro dia, ela estava com os olhos cansados, coisas desse tipo, que ela sumiu um determinado tempo, mas era tudo coisa da ideia dele, né? Então, assim, a gente desconfia do narrador porque é a visão dele. Então, o narrador ele sempre vai contar a história de acordo com a visão dele. Então, tem narradores que, assim, né, vão sugerindo as coisas. Esse tipo de narrador, a gente fala que ele não é confiável, que a gente não sabe se realmente aquela história aconteceu daquela maneira na ficção. Se fosse, por exemplo, o Dom Casmurro, quem fosse o narrador, fosse a Capitu, ela já contaria a história de uma outra maneira, entenderam? Então, assim, depende do ponto de vista do personagem. E tudo isso o escritor cria. O escritor, ele vai criar, né? Ele vai criar toda essa história aí, ele vai
e construir esses personagens, inclusive esses narradores. Então, assim, veja que não é uma coisa fácil de ser feita, né? É como se fosse, como eu falo que construir romance, escrever romance, é como se estivesse construindo um edifício, um prédio. Tem que fazer todo o alicerce ali embaixo, colocar cada peça no seu lugar, cada tijolo e arrematar. Então, assim, é uma coisa muito difícil mesmo, porque tem que construir a voz do narrador, escolher esse tipo de narrador, né? Esse narrador vai imaginar as coisas, vai contar as coisas de uma ótica dele, né? Às vezes ele participa da história, às vezes não. Então não é uma coisa fácil, né? Então por isso que ele é uma história que é mais longa aí. Então, olha, esses personagens eles vão realizar esse conflito aí, e esse ponto de vista que eu falei é sempre o ponto de vista do narrador, tá? Que é ele que conta a história. Então, olha, embora a palavra romance seja muitas vezes utilizada para designar uma experiência de cunho amoroso, ou seja, né, embora a palavra romance seja muitas vezes utilizada para se falar de uma experiência de cunho amoroso, quando a gente se trata de literatura, a sua definição é outra. O romance é a forma literária mais popular do Ocidente, desde o século XIX. Então, ela começou ali no século XVIII e se tornou muito popular no século XIX, tá? Então, quando a gente fala romance dentro de literatura, nós vamos falar dessa narrativa longa, que geralmente são os livros. E aí, gente, mais para frente eu vou falar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês esses romances que eram escritos aí no século XVIII, no começo do século XIX, entre século XVIII e começo do século XIX ali, até o século XIX também, eram romances enormes. É o que a gente chama dos livros, são os calhamaços, livros de mais de 1.000 páginas, livros de 2.000 páginas, né? Então, eles eram livros, assim, enormes mesmo, narrativas muito longas. Depois foi diminuindo, e a gente tem romances hoje, tudo quanto é tipo, tudo quanto é número de páginas, né? Então, assim, passou aí de 100 páginas, já é uma narrativa mais longa, a gente chama de romance. Quando é um livro menor, um livro que tem menos páginas, ela vai ter menos ações, ela vai ter uma história menor, ela vai ter uma trama menor, então aí a gente chama de novela, né? Isso aí, beirando aí umas 40, 80, 90 páginas, ainda é uma novela. Passou de 100 páginas, a narrativa já é maior, ela é mais extensa, né? Então, assim, as ações são mais extensas, vai acontecer mais ações, vai ter mais trama, né? Às vezes tem até mais personagem, e aí já vai entrar na narrativa maior, que é o romance, tá? Então, histórias famosas da literatura clássica, como Dom Casmurro, que eu falei para vocês, do Machado de Assis, o Guerra e Paz, do Leon Tolstói. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu Guerra e Paz que eu tenho, que é um best-seller, chama contemporâneo, por quê? Porque ele foi escrito já entre o século XIX, no início do século XIX, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o tamanho do Guerra e Paz que eu tenho aqui, ele é um livro enorme, tá? Inclusive, a gente não tem o Guerra e Paz num livro só, ele é dividido em 2 livros, o tamanho dele. Tem também um outro livro que chama Os Miseráveis, que é do Victor Hugo, tá? O Victor Hugo, na verdade, fala o nome dele assim, que também é enorme, é um calhamaço, assim, de 1.000 e lá vai fumadas páginas, tá? E assim, a outra ali, Como a Culpa é das Estrelas, né? Que é um livro que é mais talvez conhecido de vocês, que foi até feito um filme depois deles. Então, assim, foram escritas todas essas histórias famosas aí, elas foram escritas na forma de romance, de narrativas longas, tá? E não necessariamente envolvem aí pares amorosos, né? A gente tem romance de todos os tipos. Então, essa palavra romance, bem lembrando, como eu estou falando desde o início, não tem nada a ver com romance romântico, tá? Mas, afinal, o que significa o termo romance para a literatura? Isso, Luiz Otávio. Estou vendo que o Luiz Otávio está mostrando um diário de um banana, né, Luiz Otávio? Que número que é esse que Ó, você está que na mostrando? verdade eu tenho dois só, mas eu não lembro. Eu tenho o azul, que é o número 2,
tem um amarelo, que é número 7. Espera aqui. Tem o azul, que é o 2, e o amarelo, que é o 7? Não, que é o 4, o É o amarelo. 4. Você leu Isso. aquele de capa vermelha, não? Não, não tenho. Não. Só esses Ah, dois. olha aí, gente. Lembra que eu falei para vocês que eu vou sortear um livro aí para vocês? Eu vou colocar esse do Banana na minha lista aí, para ver se eu escolho, então. O Banana é um livro bem legal. O meu filho tem Então, prof, até o 11, o 12, meu filho tem. Oi? eu tenho todos. Só menos o Faça Você Mesmo que eu não tenho. Tenho todos. E você leu Eu todo? também tenho. Aham. Eu também tenho. Ele é um livro facinho de ler, né? Rapidinho. Toda vez que eu dou um para o meu filho, ele ganha num dia, no outro dia já terminou. Sim. E ele tem 9 anos. Agora, que ele já ganha o banana desde os 8. O ano passado ele leu 19 livros. Só o Diário do Banana ele leu 11. Então, assim, é muito rápido, né? Esses livros para ler. E são livros, é uma história bem legal, assim, as crianças gostam, os adolescentes, né? Pré-adolescentes, igual vocês gostam bastante. Eu também, eu acho uma história bem bacaninha. Também gosto. Então, já, gente, antes desses livros, né, antes deles serem vendidos e editados em forma de livro, tal como a gente conhece agora, né, os romances, eles eram publicados como folhetins. O que é folhetins? Era um capítulo por vez. O escritor ia lá, escrevia o primeiro capítulo, e aí ele era publicado num jornal, tá? Porque os jornais naquela época, eles tinham um espaço maior para essas narrativas. Então, tinham uns espaços nesses jornais que eram dedicados para essas narrativas. Então, vários escritores escreveram esses livros aí em folhetins. E às vezes demorava até 1 ano e meio, 2 anos, para saírem esses livros inteiros, porque ele escrevia um capítulo, né? E publicava no folhetim, publicava no jornal, então todo mundo lia. Aí ficava esperando o segundo capítulo, ele escrevia o segundo capítulo, publicava novamente no jornal, e assim ia até ele completar a história toda. E aí depois é que ele foi editado, às vezes 2 anos mais tarde era editado, né? E aí era feito aquela história, juntaram todas aquelas histórias dos capítulos e feito num livro só. Por exemplo, os demônios, gente, não sei se vocês enxergam. Lembra da aula passada que eu mostrei para vocês? Depois eu pego de novo, né? Ó, os demônios do Dostoiévski, ele também foi escrito em folhetim. Ele publicou também em folhetim. Então, ele ia lá e são capítulos bem curtinhos. Ele ficou 1 ano e meio publicando em jornal, em folhetim. E aí, 2 anos depois, é que foi publicado em forma de livro. Olha, um livro bem grosso e tal. Deixa eu ver quantas páginas ele vai aparecer aqui que ele tem. Essa é a minha edição, né? Porque essa minha edição aqui é da editora Martin Claret. Mas tem outras editoras que têm o livro. Então, aí ela tem, às vezes, mais páginas, às vezes menos páginas, por causa do tamanho da letra, como que coloca na folha o texto, às vezes é uma folha maior, e acaba dando menos páginas ou menos mais páginas. Mas nessa minha edição aqui, são 777 folhas, tá? Então, páginas, 777 páginas, na verdade, não folhas. Cada página, cada folha tem 2 páginas, né? Então, ele foi publicado em folhetim, tá? Era dessa forma que começou. Então, isso aí colaborou para a popularização desse tipo de história ficcional. Ou seja, a literatura estava muito próxima, né? Esse tipo de história ficava muito próxima das pessoas. Porque as pessoas iam lá, compravam um jornal, que era baratinho, tinha essa história e elas iam acompanhando. Então, essa história, o romance, ele começou a ficar popular, todo mundo começou a ter acesso, tá? Então, eles já eram veiculados aí em meios de comunicação de grande circulação, ou seja, começaram a circular, né? E deixavam os leitores aí ávidos, né? Curiosos,
por dar continuidade à narrativa, algo semelhante aos seriados, por exemplo, das novelas dos dias de hoje, entendeu? Por exemplo, a gente vai assistir um seriado de uma novela, ou uma novela. A gente vai todo dia ver um capítulo da novela, né? Então, no folhetim, era desse jeito também. Toda semana, às vezes de 15 em 15 dias, né? Ou se não, no mês também, uma vez por mês, tinha um capítulo. Então, como isso deixou muito próximo das pessoas, né? Da população, da sociedade de forma geral, porque era baratinho, comprava, lia e ficava esperando o segundo capítulo, vindo ali em 15 dias, depende do jornal como era publicado, né? É como a gente acompanha uma novela, como a gente acompanha uma série, às vezes a gente está assistindo uma série na televisão, uma série nesses canais que tem aí, fechados, como a Netflix, por exemplo. Então, os folhetins, essas histórias contadas em folhetins, que viraram livros depois, era desse jeito aí, tá? Então, começou dessa maneira. E aí, depois que era todo publicado a história, por exemplo, Os Demônios foi todo publicado, aí depois de 2 anos, surgiu uma editora e foi lá e publicou, juntou as histórias, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo, as partes, tudo, e publicou numa história só, num livro só. Aí é que os livros começaram, esses romances maiores começaram a ser publicados. Então, surgiu dessa maneira, tá? E quais são as características do romance, gente? Então, o romance, ó, é uma narrativa longa, escrita em prosa, como eu falei para vocês, diferente da poesia, né? Geralmente dividida em capítulos. Geralmente, mas tem romances que não têm divisão de capítulo, tá? Tem romances que a história é assim, começa, você vai lendo, ele não tem divisão de capítulos. Ele vai embora até, sim, sem ter primeiro capítulo e tal. Esses, às vezes, chegam a cansar um pouquinho, porque você tem que parar direitinho numa parte ali que você não vai se perder, né? Mas quando é romance desse tipo, gente, que não tem divisão de capítulos, geralmente eles têm uma partezinha assim que termina, um parágrafozinho maior entre uma parte e outra. E aquilo ali dá para a gente fazer um respiro assim da história, né? Mas a maioria é dividida em capítulos mesmo, tá? Então tem uma ambientação temporal, ou seja, tem um tempo, né? É uma narrativa, ela deve acontecer num determinado tempo. Esse tempo ele pode ser linear ou não linear. Isso daí a gente vai ver, tá? Nós vamos começar a ver a partir da semana que vem. O que é um tempo linear? A gente vai ver depois. O tempo linear é aquele que acontece de acordo com o tempo cronológico. Ele vai passando, por exemplo, hoje, segunda-feira, amanhã é terça, amanhã é quarta, depois é quarta, quinta, depois passa a semana, passa 15 dias, passou o mês de maio, começa o mês de junho. Isso que é um tempo linear, é aquela sequência normal do tempo. O tempo que não é linear, ó, ou não linear, né? O tempo que não é linear é aquele tempo que você está no presente e de repente ele volta lá no passado, né? E aí daqui a pouco ele começa a falar daqui 20 anos, né? O que poderia acontecer. Então o linear é isso, ele vai e volta. É muito utilizado naquelas narrativas que o narrador, ele imagina, ele lembra, ele tem memórias de quando aconteceu determinada ação, determinado fato já há alguns anos, né? Depois ele volta para o presente, daí ele lembra de novo de alguma coisa que aconteceu no passado, ele vai contar aquela história. Aí faz um gancho com o que ele está falando no presente, a história do presente. Isso que é tempo não linear, tá? Vai e volta. E pode ser também objetivo, ou pode ser subjetivo. Tudo isso a gente vai ver depois, tá, gente? Coisas que acontecem assim, um tempo que acontece realmente daquela maneira, ou tem muito a ver com as questões das emoções, sabe? Então, tudo isso a gente vai ver. Tem também outra característica, é a ambientação espacial. O que é isso? Espacial não é espacial sideral, não, tá? Ambientação espacial é o espaço, ou seja, é o meu lugar. Então, além do tempo, o romance ele é ambientado num determinado espaço, né? Num determinado lugar,
onde as ações vão acontecer. Então, acontece em um determinado lugar aí. Então, tem uma ambientação espacial, tem um lugar que é característica de narrativa também, tá? Aí a gente tem o enredo ou a trama. O que é enredo ou trama? O romance, ele conta uma história que é apresentada, né, de um encadeamento de eventos, ou seja, tem várias ações ali. As ações vão se encadeando. Começa a falar de uma coisa que aconteceu assim, que foi dessa forma, né, que teve esses problemas, esses conflitos, daí foram resolvidos dessa maneira, ou não foram resolvidos dessa maneira, e terminaram de outra maneira. É assim. Então, isso que é um encadeamento de eventos, tá? É a história dele em si. Eu vou pegar e vou falar sobre o que fala aqui os demônios, ou o que fala o Dom Casmurro. Dom Casmurro vai falar da história do Bentinho, que era casado com a Capitu, e que ele acreditava que a Capitu traía ele. E em nenhum momento no livro está aprovado isso, mas a história é essa. Então, esse é o enredo. Agora, como que esse enredo acontece? Como que essa história acontece? Ela vai ter várias partes aí, né? Várias ações, né? Então, assim, se eu vou falar de uma maneira resumida o que é o enredo, é a história de um resuminho. Mas se eu for falar realmente de todas as ações do enredo, da história, eu vou falar de uma maneira mais longa. Mas é isso aí, gente. Enredo é a história, tá? É o desenrolar das ações ali. É a história, a maneira como que ela está sendo contada. Isso que é o enredo. Presença de personagens. Sempre vai ter personagem. Então, tem vários tipos de personagem, gente. Nós vamos ver depois, tá? Nas próximas aulas, quando a gente for falar de personagens, nós vamos ver todos os tipos. Como que são esses personagens. Então, a gente tem personagem plana, que é uma personagem mais simples, personagem complexa. Nós vamos ter os protagonistas, os antagonistas, tá? E vai ter, assim, um número variável. Não tem, assim, uma fórmula que vai falar quantos personagens tem naquele romance, quantos personagens tem naquele enredo, naquela história, né? Então, o número é variável, depende da história ali. Mas todos eles vão se relacionar a partir da trama principal, ou seja, a partir da história mesmo, né? Qual é a história principal? Eu falei a história principal aí do Dom Casmurro para vocês. O Bentinho, que era casado com a Capitu, e ele acreditava que a Capitu traía ele com o Escobar. Essa é a trama principal, tá? Então, aí tem vários outros personagens, além da Capitu, do Bentinho e do Escobar. Tem outros personagens também. Então, cada um desses personagens, ele é de um tipo. Ele tem uma característica, tá? E aí, essas características aí é que a gente vai ver. Então, veja, como eu falei para vocês. Vejam, é como se fosse construir um prédio, como construir um edifício, tá? Tem muita coisa aí que tem que ser construída direitinho, assim, muito cheio de detalhes, né? Cada personagem de um jeito, fala de uma maneira, pensa de uma maneira, né? Então, assim, é bem complexo mesmo. É difícil de criar uma história muito boa, né? Então, ele é um gênero, gente, em constante mutação. O que é constante mutação? Ele vai mudando, porque, veja, os romances maiores começaram a ser escritos em folhetins, né? Como eu falei para vocês. Então, ele era escrito dessa forma, ele era publicado dessa forma, depois juntava tudo e virava o livro, né? Mas essas histórias aí, elas vão, na verdade, se modificando. Por quê? Quando eu pego uma história antiga, mais ou menos dessa, igual dos demônios, deixa eu até ver aqui, é mais ou menos na época de de 1800, entre 1830 a 1859, mas já faz bastante tempo, né? Depois, acho que, se eu não me engano, tem uma outra parte que vai até 1870, por aí. Então, assim, vai falar da sociedade russa, né? Da sociedade russa daquela época. Então, gente, é lógico que as histórias vão mudar, porque o que fala dos demônios não vai ser a mesma história que fala agora, né? Se for um romance atual, algo que a gente vai ler hoje,
ela provavelmente ela vai estar falando de uma coisa mais atual, porque a sociedade vai mudando, a história vai mudando, e a literatura acompanha esse progresso da sociedade, né? Então, isso aqui é uma história que o escritor criou naquela época, que era atual naquela época. Então, por isso que ele vai mudando, tá? E aí vão surgindo também os vários tipos de romance, porque há vários tipos de romance, né? Então, ele vai mudando, de acordo com a história, ele vai mudando, tá? Então, ele não é uma forma acabada, mas ele está continuamente se transformando, assim como a humanidade. A humanidade vai transformando, as artes, de maneira geral, elas vão se transformando também. E a literatura também vai se transformando, né? Então, é um gênero aberto aos mais variados experimentalismos, ele busca sempre novas formas de captar a atenção do leitor. Por exemplo, hoje os escritores que escrevem, eles escrevem de uma maneira diferente para conseguir prender aquela atenção do leitor. Por quê? Porque nossa mente hoje já não é mais como era lá a mente das pessoas que viviam em 1800, né? Então, hoje, as ações acontecem de outras maneiras, e é lógico que o escritor, quando ele vai escrever um romance, ele vai escrever com essas intenções de prender a atenção do leitor daquele seu tempo, né? Daquele tempo em que ele vive. Então, por isso que é um gênero que está sempre mudando, tá? E aí, gente, a gente não tem só um tipo de romance. Nós temos vários tipos e exemplos de romance. Assim como a gente tem vários tipos aí de contos, tá? Porque o conto, gente, ele tem a mesma estrutura do romance. Ele tem as mesmas características, mas ele é uma narrativa curta. Ele vai ter tempo, narrador, espaço, ele vai ter um clímax só, que é um conflito só, né? Por quê? Porque ele é uma narrativa curtinha. Mas a gente tem vários tipos de contos, lembra? Dependendo de como que é a temática, qual é o tema do conto, vai ser o meu tipo de conto. O romance é a mesma coisa. Ele vai ter a mesma estrutura, só que ele é uma narrativa muito maior, muito mais longa. Então, dependendo do tema daquele romance, é o tipo do romance, tá? Então, tem vários, mas vários mesmo. Gente, eu peguei só alguns, para dar uns exemplos para vocês, tá? Então, o romance histórico é um tipo de exemplo de romance aí. É aquele em que as ações são ambientadas, ou seja, elas acontecem, né, em um dado período ou evento histórico, tá? Então, assim, é alguma coisa da história, vai aproveitar um determinado fator que aconteceu na história, um determinado fato que aconteceu na história, tá? E aí, aquele fato que aconteceu na história, vai surgir todas as ações. O romance ele vai ser de acordo com aquele fato que realmente aconteceu na história. Isso é um romance histórico, tá? Trata-se de uma narrativa ficcional, ou seja, por mais que ela esteja se apropriando de um acontecimento que realmente aconteceu na história, a história que está sendo contada em cima desse acontecimento aí, ela não é verídica, ela não aconteceu de verdade, é uma narrativa ficcional, tá? Então, é uma narrativa ficcional que se desdobra em determinado espaço e tempo que corresponde a um período histórico verídico. É isso que eu estou falando para vocês. Então, assim, eu vou ambientar aqui, por exemplo, a história do Dom Casmurro, também acontece lá entre o final de 1800 e começo de 1900, tá? Então, assim, essa história aí, gente, ela está no passado. Então, tudo que vai acontecer ali vai estar dentro desse passado ali, daquela história, tá? Mas esse não é um romance histórico, por exemplo. A gente tem romances lá que acontecem, por exemplo, dentro do período da guerra, né? Ela tem a guerra lá, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, como um pano de fundo. Então, está acontecendo dentro daquela minha história a Primeira Guerra Mundial, né? Então, é igual o Diário de Anne Frank, tá? O Diário de Anne Frank vai falar, apesar de que ele é
Ele não é tanto ficção, ele não é ficção, ele é biográfico, né? Mas, assim, digamos que se fosse uma ficção, tá? Se fosse ela inventasse algumas coisas. Então, assim, eu vou contar a minha história de acordo com a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu naquele tempo. Então, todas as ações, elas vão ter uma relação com as coisas que aconteceram durante aquele período de guerra, tá? Só que essa história não é verídica, ela não é de verdade. O escritor, ele inventa uma história, mas ele vai colocar como pano de fundo a guerra, por exemplo, que realmente aconteceu na história da humanidade. Então, isso que é o romance histórico, tá? Ele vai se apropriar de um fato da história e ele vai criar uma história ali das personagens dele que vai ter essa relação, por exemplo, com esse fato que aconteceu na história, tá? Esse tipo de romance, então, ó, estão ausentes as análises psicológicas aprofundadas ou críticas sociais, tá? Vai falar mais da questão realmente do fato que aconteceu na história. Todas as ações vão estar relacionadas com esse fato que aconteceu na história. Então, os personagens não vão ter muito esse desdobramento, essa questão psicológica, vão fazer muitas reflexões, não vai ser uma coisa crítica, uma história que vai falar sobre a crítica, uma crítica social daquele momento, não. Ele vai estar relacionado com aquele fato histórico que aconteceu, tá? Isso que é o romance histórico. O romance regional, ó, essa palavra, já está falando regional, região. Ele também é conhecido como romance regionalista. E diz respeito a narrativas que têm o componente do espaço, que tem um espaço que é muito caracterizado, tá? Então, geralmente, trata-se de um espaço rural ou distante das grandes cidades, dos centros urbanos, cujos costumes e a cultura são representados em primeiro plano, representando a cor local desse espaço. Por exemplo, os romances regionalistas brasileiros, a gente tem esses romances que vão falar de muitas partes do Nordeste, do Sertão, tá? Esses que são romances regionais. A história vai estar dentro daquele determinado lugar, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, os Sertões não, mas Professora, deixa eu ver aqui o nome, pode falar. Pode falar. como que é o nome da narrativa que foca só no romance? Só no romance, não. Só na parte amorosa de um casal. Só o quê? Qual é o nome da narrativa que foca só na parte amorosa de um casal, sabe? Na parte romântica. Parte moral. É. Depende. Que tipo de moral? Só a questão da parte psicológica ou a parte moral? Moral em que sentido você está perguntando? Tipo assim, professora, literalmente romântico. Ah, questão de romance mesmo? De Qual que é o relacionamento? nome? Sim. Ele é um romance de amor, um romance romântico. Aí tem a ver com essa palavra romantismo, tá? Romance de amor ou romance romântico, tá? Aí sim, mas o romance ainda tá com a narrativa longa. Então, ó, por exemplo, romance regional, vai falar da questão da região, né? Características da região. Romance romântico, aí já significa que eu tenho uma história de amor, tá? De relacionamento. Isso é um romance romântico. Eu estava falando um romance regional, é o Vidas Secas, tá? Do Graciliano Ramos. Ele vai contar a história do Fabiano lá, da cachorra que ele tem, a baleia, que é muito bonito a parte da baleia lá, que a baleia também passa fome. Então, ele vai contar a história dele, né, do Fabiano, acontece lá no sertão do Nordeste, onde as condições são muito difíceis, muito precárias, né? Ele passa fome por conta da seca, por conta da pobreza daquelas pessoas. Então, assim, o espaço em que é construída essa narrativa
ela é muito caracterizada. Ao tempo todo, o Graciliano Ramos, que foi o escritor, ele descreve o espaço da narrativa, as questões, assim, o próprio local mesmo, né? Seco, árido, e tudo aquilo acontece tem relação com aquele lugar, com aquela história. Todas as dificuldades que o Fabiano passa é por conta do lugar em que ele vive. Então, o espaço é muito importante. E esse espaço, ele não é um espaço urbano que a gente está acostumado. É um espaço que vai falar sobre as características do sertão do Nordeste. Então, é bem uma região específica. Esse que é o romance regional, tá? Então, realmente, às vezes ele trata de um espaço rural, que é distante das cidades, né? E vai ter muito a questão da cultura também daquele espaço, vai falar como é que é a vida, como é que é o dia a dia, como que as pessoas vivem naquele determinado espaço, né? Naquela determinada região. Então, isso daí vai ser muito trabalhado, vai ter muita descrição disso. Aí se caracteriza como romance regional, tá? O romance de ação, né? Ele possui uma trama complexa, a história é centrada no desdobramento da ação do protagonista, tá? Ou seja, o personagem principal, na história dele vai ter várias ações ali, tá? Os acontecimentos, eles acontecem assim, eles se sucedem uns aos outros, frequentemente repletos de surpresas, derivações da trama principal, ou seja, vai dando aqueles sustos, assim, vai acontecendo várias coisas, né? Então, são vários acontecimentos que o leitor até fica assim, ele fica até perplexo, né? Tem aqueles sustos, uma hora aconteceu isso, depois já aconteceu aquilo, e aí já mudou para isso, então assim, nossa, eu não imaginava que ia acontecer isso, meu Deus, já aconteceu isso. Então ele vai tendo várias ações ali que vão sendo desencadeadas, tá? Então um evento comum, qualquer coisa assim que aconteceu comum, pode ter uma consequência assim totalmente inesperada, levando a consequências extraordinárias de ação. Então, de repente, aquele romance de ação, ele vai começar com uma ação simples, uma coisinha simples. E aquilo vai aumentando, vai levantando, vai acontecendo várias ações ali, por conta daquela primeira ação que era simplesinha, vai tendo consequências inesperadas, tá? E o protagonista, gente, ele vai superando isso, que geralmente ele é um herói no romance de ação, né? Ele vai superando com inteligência, com força, né? Com astúcia, ou seja, ele sabe se livrar dessas ações aí, essas consequências que vão acontecendo, ou seja, é aquela narrativa que não é calma, ela tem vários desdobramentos, várias ações ali, tá? Então, é realmente como se fosse um filme de ação, várias coisas acontecem, tá? Nesse tipo de narrativa, também está incluído aquilo que a gente chama de os romances policiais, tá? Os romances policiais, eles se encaixam também nessa categoria de romance de ação, com a especificidade de localizarem a ação em torno de uma investigação criminal. Então, assim, quando tem um romance policial, sempre vai ter uma investigação de um crime, de alguma coisa, né? Aconteceu um crime, geralmente aconteceu um crime, e aí vai ter uma investigação em cima desse crime aí, tá? Por exemplo, o Sherlock Holmes, né? As histórias do Sherlock Holmes. Ele ficava desvendando aqueles assassinatos. É um romance policial, mas também está dentro da característica de romance de ação, porque vão acontecendo várias coisas. Aconteceu o crime, que é o acontecimento inicial ali. Aí vem o detetive, vem alguém ali, né, que vai tentar descobrir o que aconteceu. Por isso que a gente chama de romance policial. Romance policial não é que tem a polícia, mas é que vai ter ali alguém que vai investigar essa ação, no caso, esse crime, tá? E aí, para investigar, ele vai descobrindo várias coisas, né? Tem relação com aquele personagem, tem relação com aquilo, aconteceu isso, daí ele descobre isso, ele descobre aquilo, descobre aquele outro. Então, assim, são várias ações também. Isso também vai causando essas surpresas no leitor, tá? Então, o romance policial,
que tem essas investigações, ele também é um tipo de romance de ação, porque vai ter várias ações ali, tá? E que sempre vai causar surpresa para o leitor. O romance psicológico, ele é centrado na consciência individual dos personagens, tá? Então, esse personagem ali, cada personagem, a história vai estar muito dentro da consciência deles. É como, muitas vezes, esses romances aí, o narrador às vezes ele não é o participante da história, ele não é em primeira pessoa. Às vezes ele é um narrador externo, tá? Mas ele sabe de tudo. Ele é um narrador que está fora da história, mas ele vai saber tudo o que acontece no pensamento daquele personagem, tá? Então a gente chama que ele é onisciente, porque ele sabe de tudo que o personagem está pensando. Ele vai falar sobre aquele personagem, ele vai dar umas sugestões, que o personagem pensa daquela maneira. Ele vai ser bastante reflexivo, vai falar muito dessa questão psicológica dos personagens, tá? E ele se desenvolve, a história se desenvolve a partir do olhar e da interioridade de uma personagem ou mais de uma personagem, tá? Então, assim, essa questão de como ele pensa, a gente chama muito de fluxo de consciência. Vocês vão ver isso depois, vão estudar mais para frente, quando vocês estiverem em outras séries, esse fluxo de consciência, porque parece, quando você lê um romance psicológico, parece que você está na mente do personagem. Ele vai pensando, a gente chama de fluxo de consciência. Ele vai pensando e você vai acompanhando aquele pensamento dele. Ele começa a dar sugestões do que aconteceu, do que poderia ter acontecido, que eu penso dessa forma, eu vejo fulano, outro personagem daquela maneira, que poderia ser assim, porque eu sinto isso, porque eu sinto daquela maneira, porque eu me sinto triste e tal. Aí ele começa a falar, né, as ações dele são tudo derivadas do pensamento. Então a gente tá como se acontece, como se tivesse no pensamento de um personagem, tá? E nesses romances psicológicos, às vezes, muitas vezes, eles são, assim, histórias que são um pouco sofridas. Vão falar, às vezes, de uma mente que está com problemas, às vezes, de depressão, né? Ou que está com outro tipo de problema de relacionamento, de relação. Mas esse personagem, ele vai pensar muito, né? Então, a gente vai estar muito dentro do pensamento dele. É como se a gente estivesse na cabeça daquele pensamento, daquele personagem, tá? Esse que é um romance psicológico, ele é bem diferente. E geralmente o narrador não é em primeira pessoa. Quando é em primeira pessoa, também tem muito essa questão do pensamento falando. E não das ações em si, mas sim a maneira com que ele pensa. Então é bem interessante também, porque é uma maneira de prender bastante o leitor, tá? Então veja, depende do tipo que é o romance, como que ele é feito, como que essa estrutura, narrador, personagem, tempo, espaço, o tema dele é feito para ele ter essa característica de psicológico, ou romance de ação, ou romance romântico, como a gente falou, vai ter uma história de amor ali, de relacionamento entre duas pessoas, né? Esses são os vários tipos de romance, o regional, o histórico, depende da trama, depende do tema, tá? Como que esse romance, ele é feito, tá? É isso, gente. É isso que são os romances. Digam. Eu tenho um livro aqui, só que ele é um livro romântico, só que ele é regional também, então. É porque se chama Telha da Saudade. É um livro do. Que o nome dele é meio complicado aqui. Como que chama? Eu não Aqui é o nome escutei. dele. Cadê você, Sofia? Tá com a câmera aberta? Tá aqui na foto. Ah, tá, deixa eu ver. Ah, A Ladeira da Saudade. Eu li esse livro. Eu li esse livro quando eu era criança. Por que você acha que ele é regional, Sofia? Porque, eu não sei se é difícil ela ler, porque é menina que discute muito com a mãe dela. A história de uma menina que discute muito com a mãe dela, né? E aí ela conhece um menino, só que ela
ela não gosta dele, sabe? Ela não gosta daquele menino, mas a mãe dela quer forçar ela a namorar o menino porque ele vem de uma família rica, como a deles, né? E aí o pai dela disse que se ela visitasse ele porque ele estava doente, né? Ela poderia visitar a tia dela lá em Ouro Preto. E aí ela faz como combinado e vai para Ouro Preto. E aí lá ela conhece a sobrinha adotiva da tia dela e outras criancinhas, né? Que levam ela para conhecer, né? Toda a cidade e tudo, porque tem esse nome, os pontos turísticos, essas coisas. E aí ela conhece outro menino e namora ele. Né? E ele é negro, então a família dela não quer que ela namore ele, né? Apesar de ela também ser negra, mas não tão negra quanto ele. E aí ela tem que passar por dificuldades e ela sente medo das pessoas reclamarem, né? Pessoas serem contra o namoro porque ele é negro, né? Essas coisas, porque a família dela não aceita. E aí, no final, ela convence a família dela, né? A mãe dela, porque o pai, ele aceita, né? E aí, esse é o final da história. Aí ela volta pra morar lá. Uhum. Ele tem 221 páginas. Na verdade, ele tem 226, só que o resto é sobre o autor. 226, 221 páginas. Aí as outras páginas são sobre o autor e a obra dele. Uhum. Assim, que fala, é o pós-fácil, né? Quando vem antes é prefácio, quando vem depois é pós-fácil. Que legal, Sofia. Eu li esse livro quando eu era criança, ou devia, acho que devia ter a idade de vocês. Está com quantos anos, Sofia? 11. Não, eu era mais nova. Devia ter uns 10, mais ou menos. E eu me lembro que eu gostei muito. Eu li muitos livros, assim, mas, ó, lógico, já não me lembro mais da história, nem de todos, né? De alguns, assim. Mas eu me lembro que eu gostei muito. Esse autor, o Ganimede José, eu li outros livros dele também que eu gostei bastante. Ele era um dos meus preferidos na época, sabe? Mas eu não sei se ele é um romance, eu acho que ele não é um romance regionalista, não. Porque ele vai falar muito desse aspecto daí da relação da menina, né? Que ela tinha, tudo esses acontecimentos que aconteceram aí. O romance regional, ele vai é aquilo assim, o lugar é como se fosse um personagem. É como eu falei para você, por exemplo, lá o Vidas Secas, né? Que tem um personagem, a família dele, tudo, vários personagens. Mas o lugar, aquele sertão lá da Bahia, tudo acontece por conta daquele lugar. A história acontece daquela forma porque aquele lugar era daquele jeito. Então, assim, o lugar ele está diretamente ligado com a vida dos personagens e com tudo que acontece. Se não tivesse acontecido naquele lugar, aquela história, não teria sido a mesma, teria sido diferente, né? Então, assim, esse lugar ele é muito descrito, assim, até o romance regional, o escritor ele vai descrever, vai ter uma descrição do lugar, a história inteira, sabe? Então, o lugar é como se fosse uma personagem também. Então, ele é bem característico, o romance regional. É diferente. Esse daí já é mais um romance romântico mesmo, eu acredito. Um romance aí de ação, misturado com um pouquinho de romance romântico. Você não acha que tá mais romance romântico? Tá Questão da mais romântico. relação, Mais romântico, né? mais romântico, né? Eu vou pegar o Guerra e Paz para vocês verem, que acho que é o maior que eu tenho aqui. Professora. É o maior livro que eu tenho. Ó, tamanho do Guerra e Paz. Ele veio dentro de uma capa, dentro de um box, né? Dentro de uma caixa, estão vendo? Ele vem, são dois, ó. São dois, na verdade, mas é uma história só. Como ele é muito grande, olha, deixa eu ver, cadê um, ó. Como ele é muito grande, olha a grossura dele, né? Então, se pegasse esses dois livros aqui, é uma história só, né? Olha o tamanho que ia ficar esse livro. Pega a minha mão inteira, né? Então, ia ficar muito grande. É ruim até para você ler quando é muitas páginas, né? Então, olha, tem dividido no livro 1 e tem dividido no livro 2, mas é a mesma. Você termina de ler, já continua esse aqui, tá? Então, olha, o primeiro livro, ele tem
depois do mapa aqui, tem um mapinha, tudo. O primeiro livro tem... Ai, deixa eu ver, peraí. Esse livro, né? Os dois livros, na verdade, eles contam a história de uma guerra. De onde? Conta a história de uma guerra, esses dois livros, né? Que na verdade são. Sim. Qual Vai guerra que contar. é? Vai ser da Segunda Guerra Mundial mesmo. Mas ele vai passar... o pano de fundo... Não, desculpa, que Segunda Guerra Mundial. Não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. Esse aqui vai passar das questões de conflito também da Rússia. Também é na antiga União Soviética, mas antes, né, era a Rússia. É toda essa parte, mas vai ter umas guerras ali também que aconteceram naquele período. Não é só uma. Vai falar sobre muita coisa política também daquela época, por isso que se dá como guerra, né? Mas tem alguns conflitos assim da história da Rússia, que não são conflitos maiores como a Segunda Guerra Mundial, tá? São conflitos menores. E aí eu nem me lembro o nome, porque eu não sei que eu não comecei a ler ainda, mas eu sei do que se trata a história, que é realmente de todos esses problemas aí políticos e sociais que aconteceram na Rússia, tá? Ó, o primeiro livro tem 707 páginas, e o segundo livro, ele vai ter 1.529 páginas. Então, ao todo, vai dar 2.100 e poucas páginas, tá? Aqui diz A senhora assim, já leu o livro? se eu já li esse? É. Não, esse não. Esse eu comprei esse ano, eu não cheguei a ler, não. Na verdade, eu nem comprei, esse eu ganhei de presente de um amigo meu. Olha só, ele questiona o percurso de 5 famílias aristocráticas russas no período de 1805 a 1820. Vai narrar a marcha das tropas napoleônicas e seu impacto brutal sobre a vida de centenas de personagens. Então, vai falar sobre essas questões aí de política, de sociedade, como eu falei, desses conflitos aí de guerra que teve. Aqui está falando da questão do Napoleão, né? Que ele guerreou na Europa. Então, assim, foram esse tipo. Olha só, é grande. Aí aqui a gente também tem um outro tipo de romance que vocês devem conhecer bem, olha. Esse aqui é o Não. Drácula. Já ouviram falar do Drácula, né? Ó. Sim, mas não do livro. Então, o Drácula foi um livro mesmo, né? O autor é o Ben Stoker. Esse livro que eu tenho aqui, ele foi feita essa edição aqui, ele foi feito exatamente como foi feito o primeiro Drácula, que foi escrito por esse autor aqui, que também era de capa amarela, igualzinho esse daqui. Então, eles fizeram, tem várias edições do Drácula. Esse aqui eles fizeram exatamente dessa maneira aqui, como foi a primeira edição desse autor. Então, a partir deste livro, é que foram escritos vários outros Dráculas, que tem várias histórias assim que são adaptadas do Drácula, que foi feito o filme, foi o Bram Stoker que criou o personagem Drácula, né? Então, esse livro aqui da Dark Side, ele é bem legal, ele vai mostrar para vocês. É um romance, então, né? Ó. Ele é um romance de suspense, bem bacaninha. Ó, o Drácula mesmo, porque na verdade o Drácula, ele não existiu, né? Ele foi um personagem criado por esse autor aqui, o Ben Stoker, mas o conde, o Vlad, o empalador, ele existiu mesmo, né? Então, o Vlad, esse conde, o Vlad, que era este aqui, né? Ele tinha um mito que foi criado em cima dele, de que ele tinha essas questões aí de vampiro e tal, mas isso tudo era questão mitológica, né? Então, aí o Ben Stoker é que criou o personagem em cima dessa história aí, mas ele inventou totalmente, né? O Drácula é um personagem inventado. Fala que o Drácula existiu, tudo. Não, ele não existiu, ó.
E, inclusive, até a letra dele, essas letrinhas no livro, são umas letrinhas assim com cara bem de antiga mesmo, como foi escrito a primeira edição do livro, sabe? Assim, umas letrinhas bem antiguinhas, muito diferente, por exemplo, das outras que a gente tem por aí, umas letrinhas pequenas, antigas, assim. Então, eles fizeram uma cópia, assim, bem fiel dessa primeira edição que foi escrita há muito tempo. Deixa eu ver quando que o Ben Stoker escreveu o Drácula. Foi... Vamos ver se tem aqui. Foi 1800 e pouco também, ó. 1897. Foi em volta de 1890 que ele escreveu. Esse aqui era o autor. Então, esse livro é bem legal, ele tem, olha só, ele tem partes que são manuscritos, ó, do autor mesmo. Ele estava escrevendo o livro, essas as partes finais, assim, né? Ele escrevia mesmo. Aí depois ele vai falar um pouco do Drácula no cinema, como que foi. É um livro bem completo, que vai falar os vários Dráculas que já teve, depois que termina a história. É bem legalzinho, né? Porque já Senhora, teve... a senhora. Ó, hum, diga. A senhora tem alguma. A senhora tem autor preferido? A senhora. Assim, não sei como é que explica. A Eu senhora tenho um tem seus autor. autores preferidos? Ou a senhora lê os livros que. Eu não sei como é que explica. É, a senhora prefere ler os livros dos autores ou ler outros livros de autores diferentes? Acho que Olha, é isso que fala. entendi. Eu sou uma professora de literatura, né? Então, a minha curiosidade sempre teve muito dentro de mim, desde que eu era criança. A minha especialidade na literatura é teoria e crítica da literatura. Então, eu leio de tudo, de qualquer coisa, assim, eu leio, né? Então, por isso que eu tenho muitos livros de vários autores. Eu tenho livro, por exemplo, muitos livros brasileiros, né? Tenho muito livro da América Latina, livro argentino, livro chileno, livro espanhol, né? Eu tenho um livro europeu, né? Vários livros da Europa. Eu tenho livros asiáticos, até de autor que é japonês. Então, assim, eu leio qualquer coisa. Portugueses, muito sobre literatura portuguesa. Eu tenho um autor preferido, os meus autores preferidos são alguns autores brasileiros atualmente, né? Eu gosto muito do Chico Buarque, eu gosto, que é um autor também, Chico Buarque escreve livros maravilhosos. Eu gosto muito do Chico Buarque, eu gosto muito do Michel Laube, que é brasileiro. Eu gosto muito do que ganhou agora o prêmio Jabuti, que é o Itamar Vieira, e eu gosto muito do José Saramago. O Saramago é um dos meus autores preferidos. Eu acho ele, assim, um dos autores mais inteligentes que teve para escrever realmente romance, para escrever livro. O Saramago, para mim, eu acho que nunca ninguém bancou ele, nunca ninguém passou o Saramago, tanto que ele ganhou o Nobel de Literatura, né? Mas esses autores aqui, o Tolstói, o Dostoiévski, são autores assim que são de clássicos mundiais, né? Vocês vão ouvir falar muito ainda deles, porque realmente o livro deles passou, assim, né? Se passaram muitos anos e são ainda clássicos mundiais. Mas o meu autor preferido é o Saramago, o José Saramago. Eu gosto muito dele. Gosto de muitas autoras também, muitas mulheres que escrevem livro, a Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, né? Nossa, gosto muito, muito mesmo. Mas o Saramago, o José Saramago é o meu preferido. Tem muitos livros do José Saramago, já li muitos livros dele. Mas eu sou uma pessoa bem curiosa. Gosto de ler de tudo. Mostre, Sofia. Eu estou vendo que você está com um livro na mão aí. Ruth Rocha. Como que é o nome desse livro? É o Mistério do Caderninho Preto, o nome. Tem outros livros infantis, tipo Marcelo, Marmelo e Martelo, que é o que eu mais gostei.
E tipo, são duas, uma menina e um menino, né? Que eles tentam descobrir o que um professor deles escreve no caderninho preto que ele tem durante as aulas, sabe? Aí eles vão, né? Conversando com outras pessoas, descobrindo tudo. E aí ela escreve em versos, sabe? Tipo assim, tudo rima. Uhum. Então, além das histórias infantis, eu gostei bastante dessa história, né? Porque eu nunca tinha conhecido Ruth Rocha. É porque meu pai lia bastante livros assim quando tinha minha idade. Então, quando eu fui na Hammurabi com meu pai, eu escolhi um livro da Barbie, né? Criança sempre quer um livro de princesas, coisas. E Uhum. aí, eu escolhi um livro da Ruth Rocha também. Porque, né? Eu ia conhecer eu ia conhecer o livro, aí eu escolhi Marcelo Martelo, né? Professora, E posso fazer uma pergunta? foi assim que você ficou conhecendo a Ruth Rocha, então, Sofia? Que você É, descobriu ela, né? porque meu pai, ele pegou dois livros, né, os livros que ele mais gostava, e falou assim, você vai levar o livro da Barbie e um desses livros. E aí eu Uhum. escolhi Marcelo Martelo, porque, né, tinha um nome divertido, um nome mais divertido, né? Então eu escolhi esse. Só que quando minha irmã nasceu, eu comecei a ler bastante o livro, né? Aí ele começou a rasgar, porque eu tinha um livro há uns 4 anos, né? Começou a rasgar. Então eu pegava para ler a biblioteca da minha escola, né? Porque o meu já tinha estragado e tudo. Mas eu achei mais divertido ele. Que legal, que bacana. Eu gosto bastante da Ruth Rocha também. Já li vários livros dela quando era criança. Meu filho tem vários livros, inclusive esse que você falou do Marcelo Marmelo Martelo, também gosta bastante. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Não, meus queridos? Muito legal, gente. Eu gosto muito quando vocês me mostram os livros. Eu! Diga. Você já leu Harry Potter? Não escutei. Fala de novo. Leu Harry Potter? Harry Potter. O Sim, que que tem no Harry Potter? já leu? Você tem? Você já leu Harry Potter? Eu comprei o box com todos os livros e tô lendo. Ai, que legal! Você comprou aquele box do Castelo ou foi outro? Foi outro. Muito Pro, você consegue legal. ver minha tela? Deixa eu ver. Eu, Arthur. Arthur, no livro de Árvore de Banana que ele tá mostrando. Consigo. Ah, legal, Arthur. Você tem algum outro desse do Diário do Banana? Sim, eu tenho todos, só falta faça você mesmo. Só falta faça você mesmo? Sim, só Que falta ele. legal, que legal. Parabéns, viu, gente? Gosto muito de ver que vocês estão lendo, que vocês gostam dos livros e tudo mais. Gosto bastante, tá? Meus queridos, então por hoje a gente termina, tá? Ah, professor, antes de acabar a aula, eu gostei muito da sua prateleira que tem o 2, do Shrek 2, sabe? Eu acho que é, né? Tem as anteninhas no número 2. Atrás da senhora, no seu estante. Aonde? Ah, na sua estante, peraí. Ah, o que que você É, gostou o que que você gostou de lá? Não entendi. é o número 2 do Shrek 2, sabe? Eu acho que é, né? Porque tem as anteninhas do Hugo, sabe? Ah, eu não tô vendo aonde que é. Ah, do seu outro lado. Ah, lá? Não, no outro. Aqui? Tem o número 2 aí. Número 2. Aonde? Aonde você tá vendo? Eu não tô vendo. Eu acho que é um segurador de livro, quem vai segurar livro, né? Que é de metal. Não tô vendo. Peraí. Aqui, ó. É. Ah, Não, peraí. esses Ah dois lá. aqui? Não, esses livros aqui que eu tenho no meu clube de livros, ó. Da tag. Olha. Cada mês vem um livro diferente, de um autor diferente, de um lugar diferente, de um continente diferente. Esse aqui é o Sula, da Toni Morrison. Cada mês Ah, vem um livro diferente. É um clube de livros que eu assino.
bem bacana, bem bonito. Legal. Legal, né? Mas tá bom, meus queridos. A gente conversa mais então na aula que vem, tá? Fica com Deus. Vocês Tá, também. professora. Fiquem com Deus. Boa aula para vocês aí com o professor João. Um beijo. Tchau, professora.